Você sabia que a acne começa antes de você ver qualquer espinha? Muito antes da vermelhidão, da bolinha, do pus. Algo já está acontecendo ali por debaixo da pele. E não é sujeira, não é chocolate e não é porque você mexeu demais. A verdade é que a acne começa por um processo microscópico, que é invisível e silencioso, mas é perfeitamente previsível. E, o mais importante, que é tratável. Meu nome é Ivan Silva, eu sou médico dermatologista em Porto Alegre e hoje você vai entender por que cada espinha nasce. Prepara, viu? Se prepara pra quê? O que acontece na tua pele até realmente ela vir e explodir. E como que hoje em dia a medicina e a dermatologia a gente consegue tratar essas espinhas antes mesmo delas começarem a surgir. Como o conhecimento muda tudo, hoje em dia a gente sabe que a acne ela surge por 4 motivos principais. A acne é uma doença inflamatória da unidade pilosebácea. Isso significa que a origem dela está na junção entre o pelo e a glândula sebácea. Mas esse processo ele é multifatorial, ou seja, depende de vários fatores para isso acontecer, para essa inflamação acontecer. Os 4 principais fatores pelo qual isso acontece é o seguinte: hiperprodução de sebo, ou hiperseborreia, hiperkeratinização do infundíbulo folicular, colonização bacteriana pelo Cultibacterium acnes, inflamação mediada. Esses 4 fatores, eles se interagem de forma cíclica, um vai nutrindo o outro. É bem louco. É como se fosse uma engrenagem. O excesso de pelo faz com que a região fique hiperkeratinizada, que acaba entupindo o poro e faz com que a bactéria se prolifere, aumenta a quantidade de bactéria. E isso faz com que a reação inflamatória da pessoa vá até o lugar para combater essa bactéria. E agora eu quero destrinchar cada um desses fatores, porque cada um desses fatores vai ter um tipo de tratamento específico. Hiperseborreia é quando a glândula sebácea produz mais sebo do que a gente está acostumado. Os nossos hormônios androgênicos, eles que controlam a produção do sebo. Na adolescência, isso é óbvio, porque aumenta a quantidade desses hormônios sexuais masculinos, androgênicos, e aumenta a proliferação da oleosidade da nossa pele. Mas isso também pode acontecer, principalmente em mulheres na fase adulta, porque aumenta a sensibilidade a esses hormônios. E isso pega mais esses hormônios e aumenta a produção de oleosidade. Esse sebo é uma substância oleosa rica em triglicerídeos, ácidos graxos livres e esqualeno. São ingredientes que, quando é produzido em excesso, viram um terreno perfeito para a gente ter mais inflamação. E quais são os principais tratamentos para essa parte da hiperseborreia, ou seja, para diminuir um pouco a produção de oleosidade em excesso? Existem 3 classes de produtos tópicos que a gente pode utilizar. O primeiro deles é a niacinamida até 5%, que ela regula a produção do sebo, tem ação anti-inflamatória e reforça a barreira cutânea. Os ácidos lipohidroxiácidos, LHA, que são derivados do ácido salicílico, eles penetram seletivamente nos poros e ajudam a regular a quantidade de oleosidade que a pele produz. E a terceira classe de tópicos são os retinoides, como o adapaleno e a tretinoína, que além da ação comedolítica, de parar de surgir comedão, cravo, eles ajudam a diminuir a atividade, a função da glândula sebácea. Agora, para tratamentos mais efetivos para a oleosidade, a gente tem a isotretinoína oral, que são tratamentos sistêmicos, que reduz o volume e a atividade da glândula sebácea em até 90%, e é o único tratamento que pode ter uma remissão mais prolongada, ou seja, depois que a pessoa para de usar, para de ter oleosidade, porque ele realmente reduz a quantidade de glândula sebácea da pele da pessoa. Segundo o tratamento sistêmico, principalmente para a acne da mulher adulta, quando tem oleosidade associado, são o uso hormonal de alguns medicamentos que tenham ação antiandrogênica, como a associação de etinilestradiol junto com uma progesterona, com a drosperinona ou ciproterona. E o terceiro tratamento também é um medicamento que controla um pouco o nível androgênico, que é a espironolactona. Ela atua bloqueando receptores periféricos androgênicos, sendo uma ótima opção para quem tem acne da vida adulta, principalmente nos casos de mulheres de acne de vida adulta. Então a oleosidade da pele ela não é só um incômodo, ele é o primeiro sinal de surgimento de acne na vida da pessoa. A oleosidade da pele ela não é só incômoda, ele é um dos pilares do surgimento das espinhas. Hiperkeratinização é quando o poro fecha e a espinha nasce. A nossa renovação celular da pele é constante, mas quem tem acne, as células mortas, que são os corneócitos, eles ficam impactados na abertura do poro, que é onde sai o pelo. Elas se grudam uma na outra, obstruindo essa passagem em quem tem tendência a ter acne.
Isso é o que faz com que o poro fique entupido, formando aquele famoso comedão, que é o cravo, que pode ser preto, porque ele oxida com o ar, ou branco, porque ele tem uma película por cima de pele. E esse processo acontece no infundíbulo, que é na parte superficial do orifício da saída do pelo da nossa pele. Para tratar essa etapa, a gente usa principalmente retinóide, que é o adapaleno e a tretinoína, porque eles normalizam a quantidade dos corneócitos, que são essas células mortas, a serem produzidas. Ácido salicílico, que ajuda a limpar esse canalzinho, que é a abertura do poro. O ácido azelaico, ele tem um efeito menor nessa regulação dos corneócitos, mas ele ajuda a limpar essa barreira também. Agora, de tratamento sistêmico mais efetivo é a isotretinoína oral, que é o famoso Roacutan, que regula a queratinização do folículo, ou seja, a quantidade dos corneócitos, sendo eficaz em casos de comedões mais persistentes, aquelas que nunca sai aquele cravo, aquele poro aberto, aquele cravo mais fechado. Então aqui é um lembrete de que as espinhas começam antes delas inflamarem. Ela nasce quando um poro obstrui. O Cutibacterium acnes é uma bactéria anaeróbica e comensal da nossa pele. Ou seja, ela não troca tanto gás, o oxigênio, ela não precisa de oxigênio para sobreviver e ela é normal no nosso organismo. Como que a gente trata essa etapa? Primeira coisa é com produtos tópicos, como peróxido de benzoíla, que tem ação bactericida, ou seja, de diminuir a bactéria sem resistência bacteriana envolvida. É o ideal para acne inflamada. Segundo é clindamicina tópica, que normalmente é um antimicrobiano, ele pode ter efeito colateral de resistência, então normalmente é usado por pouco tempo e para não ter essa reação de resistência, a gente normalmente associa com um retinóide, como a adapaleno. E o terceiro é o ácido azelaico, que ele também tem ação contra o C. acnes, além de ter um efeito anti-inflamatório. Agora, o tratamento sistêmico, o primeiro deles é o uso de antibióticos orais, como tetraciclina, doxiciclina, tetralisal, limeciclinas, porque eles reduzem a quantidade de bactérias e o processo inflamatório. Normalmente o uso é limitado, entre 8 a 12 até 16 semanas. Outro tratamento sistêmico são os probióticos, que ainda estão em fase de estudos, porque eles modulam a flora intestinal e isso pode modular a flora da nossa pele. E tem um efeito regulador imunológico contra esse tipo de bactéria que causa acne. O que parece pus, na verdade, é um campo de batalhas entre bactérias e o seu sistema imunológico. Mesmo antes de ter pus, a espinha já é um campo inflamatório. Ou seja, são células do sistema imune que estão ativadas por conta da bactéria, que é o C. acnes, que liberam mediadores inflamatórios. E é por isso que muitas vezes você nota dor antes de você ver a espinha. Essa inflamação crônica piora a qualidade da pele, que pode deixar uma pigmentação e cicatrizes no local. E é por isso que a gente precisa tratar desde cedo, para evitar que fique com mancha e alteração de cicatrização. Os tratamentos tópicos utilizados nessa etapa é principalmente retinoides tópicos, como a adapaleno e tretinoína, que tem ação anti-inflamatória local. Segundo, é o ácido azelaico, classicoterona em 1% em creme, que é um antiandrogênico de forma tópica, que reduz a inflamação hormonal periférica. E dos tratamentos sistêmicos, o primeiro, que é o mais recomendado, é a isotretinoína, que reduz receptores de Toll-like receptors 2 e interleucina 1 e fator de necrose tumoral alfa. Ela atua na raiz do processo inflamatório na espinha. Antibióticos orais também podem reduzir o processo inflamatório, principalmente por agir especificamente nos neutrófilos, diminuindo a quantidade de neutrófilos ali naquela região onde tem a bactéria. E aqui é um lembrete para lembrar que a espinha não é sujeira. Espinha é um processo inflamatório, é uma inflamação. É uma pele gritando por equilíbrio. Agora você já sabe, cada espinha tem uma história. E cada história tem um tratamento específico. E a acne não é um problema de higiene. É uma condição médica com base imunológica, hormonal, microbiológica e genética. Por isso, o sucesso no tratamento vem de identificar qual desses mecanismos está sendo predominante na sua situação de acne. E a gente direciona esse tratamento de forma estratégica. Se esse conteúdo te ajudou a entender tua pele de verdade, compartilha com alguém que precisa dessa informação. Curte e comenta aqui embaixo qual tipo de acne que você já teve e o que mais te ajudou no teu tratamento. E ativa o sininho porque aqui você aprende ciência da pele com quem vive isso todo dia.